santo livro da Ellen White, que eu recebi há uns 500 anos atrás. Na realidade, isso é distribuído gratuitamente. E eu deve fazer mais de 10 anos. Esse livro é de 2011. Eu vou ler uma parte dele e depois também vou tecer alguns comentários. Me parece que uma parte desse livro aqui fala até, se não é esse, é um outro, acho que é um outro que eu li da própria Adventista, que falava sobre a questão do novo Papa, essas profecias aí que estão dizendo, depois que o Papa morreu, tinha ali a teoria da conspiração. É no outro livro, não é nesse. A hora que eu puder, eu também vou ler esse. Acho que até já li um pedaço desse outro livro. Toda a literatura serve, de certo modo, para a gente aprender alguma coisa. A Vitória da Esperança. Tradução Hélio L. Grell. Deve ser Grellman. Casa Publicadora Brasileira, Tatuí, São Paulo. Aqui eles citam a notícia daqueles mineiros que foram ficaram soterrados no Chile. É uma notícia de 2010. Todos nós acompanhamos com muita emoção o resgate dos 33 mineiros que ficaram soterrados por 69 dias, a quase 700 metros de profundidade em uma mina de ouro e cobre no norte do Chile. A mina de São José, no deserto de Atacama, sofreu um desabamento no dia 5 de agosto de 2010. Nos primeiros 17 dias, não houve comunicação com o exterior. Os mineiros sobreviveram com 2 colheres de atum enlatado, um gole de leite e meio biscoito a 48 horas. Somente no dia 22 de agosto, quando a perfuração conseguiu chegar ao local em que os trabalhadores estavam confinados, veio a mensagem de José Orreda. Estamos bem no refúgio, os 33. Então a esperança de salvamento deixou de ser uma miragem para ganhar contornos de uma possibilidade remota. A confirmação de que os mineiros estavam vivos e confiantes de que os técnicos, o governo e todos os envolvidos no resgate fariam os maiores esforços e usariam a melhor tecnologia levou um novo ânimo a eles, ao acampamento Esperança, montado pelas famílias nas proximidades da entrada da mina. Logo após o acidente, a partir daí os trabalhos foram acelerados e 3 diferentes planos de resgate passaram a ser executados. Havia muito o que fazer, era necessário correr quanto tempo, mas sem atropelar a esperança. Foram mais de 33 dias de trabalho intenso e cuidadoso até que o duto rompesse todas as camadas de rocha e os detalhes finais do resgate começaram a ser equacionados. O acampamento Esperança ficava cada vez mais agitado, com os familiares acompanhando, melhor dizendo, os trabalhos e a chegada de jornalistas de muitos países para realizar a cobertura do evento. Finalmente, depois de 69 dias de espera, recorde absoluto em termos de sobrevivência, a cápsula Fênix 2 traz à superfície 1 a 1 todos os 33 mineiros sãos e salvos. Ficaram soterrados quase 70 dias. Essas últimas 2 palavras que usamos de forma quase habitual, sem pensar no seu significado, resumem com precisão a condição dos mineiros ao sair da sua sepultura rochosa. Todos exibiam excelente saúde e vitalidade, além de muitas demonstrações de renovação espiritual, desde que receberam as mini-bíblias enviadas, aí vem a propaganda da Igreja Adventista, até a decisão de usarem as camisetas que estampavam a inscrição Graças, Senhor, e a mensagem do Salmo. Agora, aqui já cabe uma reflexão. Quando é para morrer, morre. Quando não é para morrer, não morre. Ficar quase 70 dias, isso é notícia verdadeira. Soterrado e sobreviver, praticamente sem o que comer, só Deus mesmo. E mais recentemente, quase todos os resgatados, juntamente com familiares, cumpriram um roteiro espiritual na Palestina, que inclui até batismo nas águas do Rio Jordão. Isso lá em 2010. Esse fato, ainda bem vivo na memória de todos nós, pelo menos na época lá de 2010, 11, é mais uma demonstração da importância da fé, da esperança e do amor, as 3 principais virtudes cristãs. A fé é como um braço forte com o qual nós agarramos a onipotência divina. A
A esperança se fundamenta na fé, mas também se alimenta das evidências de histórias ou da história e das verdades reveladas por Deus, e focaliza o futuro. Inclui muito de expectativa e desejo, enquanto atua para mudar as realidades do presente. Nesse ponto é que entra o amor, a melhor motivação para agir, para modificar a história. Esse é o combustível das boas ações. O livro que você tem em mãos é parte de uma grande campanha desenvolvida nos últimos anos em favor da esperança. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre isso e tal. Ele fala um pouco do que vai ser o livro, a gente pula e vai por que existe o sofrimento. Nós vamos à primeira parte do livro, até é extensa, por que existe o sofrimento. E a segunda parte fica para a próxima. Esqueci de falar, o livro dividido em 11 partes, ou em 11 capítulos. O primeiro capítulo, que nós acabamos de ler, foi o preâmbulo, início. Por que existe o sofrimento? Vamos lá, resposta bíblica, isso. Muitas pessoas veem os resultados do mal, com suas misérias, desolação, e questionam como ele pode existir no reino de um Deus infinito, em sabedoria, poder e amor. Aqueles que estão dispostos a duvidar utilizam isso como desculpa para rejeitar os ensinos da Bíblia. A tradição e a interpretação errônea têm obscurecido o ensino da Bíblia sobre o caráter de Deus, a natureza de seu governo e a maneira como ele trata com o pecado. É impossível explicar a origem dos sofrimentos humanos de modo a dar razão de sua existência. Apesar disso, pode-se compreender o suficiente sobre a origem e o término do pecado, a fim de que seja percebida a justiça e bondade de Deus. Ele não é, de modo algum, responsável pelo surgimento do pecado. Ele, no caso Deus. Ele não retirou arbitrariamente sua graça, nem houve qualquer imperfeição em seu governo, para dar motivo à rebelião. O pecado é um intruso e não pode ser oferecida razão alguma para sua existência. Desculpá-lo significa defendê-lo. Se fosse possível encontrar uma justificativa para ele, deixaria de ser pecado. Pecado é a atuação de um princípio contrário à lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Antes da manipulação do mal, havia paz e alegria por todo o universo. O que está sendo falado aqui é a verdade mesmo. O amor a Deus era supremo e era imparcial. O amor uns para com os outros. Cristo era um com o eterno Pai, em natureza, caráter e propósito. O único que poderia entrar nas decisões e propósitos de Deus. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, Colossenses 1,16. Sendo que a lei do amor é o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todas as criaturas dependia de sua perfeita harmonia com os princípios de justiça dessa lei. Deus não tem prazer na submissão forçada, mas concede a todos o poder da escolha. Isso aqui é outra verdade. Deus não quer que ninguém sirva a ele de modo forçoso, para que possam prestar-lhe obediência voluntária. Houve, porém, alguém que preferiu deturpar essa liberdade. O pecado se originou com aquele que, depois de Cristo, havia sido mais honrado por Deus. Antes do pecado, Lúcifer, o portador da luz, era o primeiro dos querubins, guardiões, santo e puro. A respeito dele, Deus afirma: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade ou iniquidade em você. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Veja que Satã é uma espécie de narcisista.
E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus. Isso aqui é a descrição que está lá em Ezequiel 28, 12, 15, 17, 6. Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isaías 14, 13, 14. Ao cobiçar a honra que o infinito Pai havia concedido a seu filho, esse chefe dos anjos aspirou ao poder que pertencia somente a Cristo. Naquele momento, uma nota dissonante desfez a harmonia celestial. Na mente dos anjos, para quem a glória de Deus era suprema, a exaltação própria era um prenúncio de grandes males. Nas reuniões celestiais, todos argumentavam com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a bondade e justiça do Criador e a natureza sagrada de sua lei. Ao afastar-se dela, Lúcifer desonraria seu Criador e traria ruína sobre si mesmo, mas as advertências apenas despertavam atitude de resistência. Lúcifer permitiu que prevalecesse sua inveja em relação a Cristo. O orgulho alimentou o desejo de supremacia. As honras concedidas a Lúcifer não despertavam gratidão para com o Criador. Ele desejava ser igual a Deus, porém o Filho de Deus era o reconhecido soberano do céu, igual ao Pai em autoridade e poder. Em todas as reuniões divinas, Cristo participava, mas não era permitido a Lúcifer penetrar no conhecimento dos propósitos divinos. Por quê? Perguntava o poderoso anjo. Deveria Cristo ter a supremacia? Porque ele é honrado acima de mim. Isso aqui é uma ideia, como se tivesse um diálogo antes do próprio Lúcifer decidir fazer a rebelião nos céus entre ele e Cristo, e Lúcifer tinha inveja de Cristo. Já lá, antes do mundo, terra existir. Pode ser uma heresia isso aqui, que não tem relato, mas é uma ideia, uma narrativa. Vamos seguindo. Descontentamento entre os anjos. Ao deixar a presença de Deus, Lúcifer saiu difundindo o descontentamento entre os anjos. Ele agia de maneira dissimulada e escondia seu verdadeiro propósito, aparentando ter relevância ou reverência a Deus. Também forçava-se em provocar insatisfação pelas leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária, sendo que os anjos possuem uma natureza santa. Lúcifer insistia em que eles deveriam obedecer unicamente sua consciência. Pensava que Deus o tratara de maneira injusta ao conceder honra suprema a Cristo. Lúcifer alegava não pertencer ou não pretender à exaltação própria, e sim liberdade para todos os habitantes dos céus, a fim de que pudesse alcançar a condição mais elevada de existência. Aqui já poderíamos até colocar política, os descontentes com... Mas Deus era perfeito, né? Não era um governo terreno, cheio de imperfeições. É a narrativa que é construída aqui no livro. Deus tolerou Lúcifer durante muito tempo. Não foi rebaixado de sua posição elevada, nem mesmo quando começou a apresentar suas pretensões diante dos anjos. Inúmeras vezes lhe foi oferecido o perdão, com a condição de que se arrependesse e abandonasse seu orgulho, esforço que apenas o amor e a sabedoria infinitos poderiam conceber. Foram feitos para convencê-lo de seu erro. O descontentamento nunca antes havia sido conhecido no céu. Inicialmente, nem o próprio Lúcifer compreendeu a verdadeira natureza de seus sentimentos. Depois de ser mostrado a ele que sua insatisfação era sem motivo, convenceu-se de que as reivindicações divinas eram justas e de que deveria reconhecer esse fato diante de todos os habitantes dos céus. Se Lúcifer tivesse feito isso, poderia ter salvo a si mesmo e muitos anjos. Caso houvesse voltado, o desejado voltar a Deus e se arrependido, satisfeito por ocupar o lugar a ele designado, teria sido
integrado em seu cargo. O que o autor está querendo dizer aqui? Teve um momento que Lúcifer poderia ter se arrependido do que feito e dado valor àquilo que Deus designou para ele. Mas ele deixou o orgulho, a inveja, tomar conta, ao ponto de lhe cegar e não ver o tamanho da grandeza ou da bênção que era ele, inclusive ser regente dos anjos, do coro celestial. Isso aí é uma metáfora, pode servir como metáfora para os nossos próprios dias, né? Porque muitas das vezes a gente está descontente com aquilo que Deus nos deu ou que a gente galgou por conta, claro, primeiramente Deus, com a saúde dada por Deus, mas por conta, muitas das vezes, do nosso esmero, esforço, e a gente não dá mais valor para aquilo e começa a olhar para o outro, para a grama verde do vizinho, invejar. Aí vem a síndrome, o complexo de Caim, em vez de estar cuidando do seu sacrifício, fica cuidando, invejando do irmão Abel. E nesse sentido, já começa a desgraça toda. Vamos lá. Caso houvesse desejado voltar a Deus, satisfeito por ocupar o lugar a ele designado. Mas o orgulho o impediu de submeter-se. Continuou a pensar que não necessitava se arrepender e entregou-se por completo ao grande conflito contra o Criador. Todas as habilidades de sua mente brilhante foram então dedicadas ao engano, a fim de conseguir a simpatia dos anjos. Satanás simulou haver sido julgado de forma errada e disse que os demais desejavam privá-lo de sua liberdade. Depois de interpretar de maneira equivocada as palavras de Cristo, passou a falsidade aberta, acusando o Filho de Deus de tentar humilhá-lo diante dos habitantes do céu. A todos aqueles que Lúcifer não pôde corromper e levar para o seu lado, ele acusou de ser indiferentes, aliás, aos interesses dos seres celestiais. Representou com falsidade o Criador. Era sua tática deixar os anjos perplexos ao utilizar argumentos enganosos a respeito dos propósitos divinos. Que a gente tem que analisar muitas das vezes as murmurações que nos vêm, o que a gente acaba falando, é o maligno, de certo modo, assim como ele fez na época. Dá a entender que isso aqui possa ter acontecido, agora não tem um registro e não está relatado na Bíblia. Tudo o que era simples ele envolvia em mistério e, por meio de astuta perversão, lançava dúvida às mais claras afirmações de Deus. Seu elevado cargo dava mais força às alegações. Muitos foram induzidos a se unir a ele na rebelião. É a grande questão de não analisar o que está sendo feito. A desfeição torna-se aberta revolta. Deus, em sua sabedoria, permitiu a Satanás continuar sua obra, até que a atitude de desafeição amadurecesse e se tornasse uma visível revolta. Era necessário que seus planos fossem completamente desenvolvidos para que seu verdadeiro caráter fosse visto por todos. Quer dizer, Deus vai deixando o camarada se lascar, vai dando, digamos, oportunidade, permitindo, em outras palavras. Lúcifer era grandemente amado pelos seres celestiais e sua influência sobre eles era forte. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os planetas que ele havia criado. Por isso, Satanás pensou que se pudesse levar à rebelião os anjos do céu, poderia também levar outros mundos, utilizando sofismas e mentiras. Ele tinha grande poder para enganar. Mesmo os anjos fiéis não podiam discernir perfeitamente seu caráter ou ver quais seriam as consequências daquilo. Satanás havia sido tão honrado e todos os seus atos eram tão misteriosos que era difícil aos anjos desvendar a verdadeira natureza de suas ações. Antes que tivesse um desenvolvimento complexo, o pecado não pertencia ao mal que em realidade era. Seres santos não eram capazes de perceber as consequências de desprezar a lei divina. Inicialmente, Satanás havia alegado estar promovendo a honra de Deus. Às vezes, Satanás vem falando em nome de Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo alerta sobre isso. Muitos se fazendo de ministro de justiça,
mas sendo das trevas. Muitos falando em nome de Jesus, mas não sendo de Jesus. Ao lidar com o pecado, Deus poderia utilizar somente a justiça e a verdade. Satanás poderia fazer uso daquilo que Deus não usaria: lisonja, ou falso elogio e engano. O verdadeiro caráter do usurpador deveria ser compreendido por todos. Seria necessário tempo para que ele mostrasse quem realmente é através de suas más ações. Satanás atribuiu a Deus a discórdia que o seu próprio procedimento havia causado no céu. Ele declarou que todo o mal era provocado pela maneira como Deus administrava o céu. Por isso era necessário que Satanás demonstrasse suas verdadeiras pretensões ao revelar as consequências das mudanças propostas na lei de Deus. Suas próprias ações deveriam condená-lo. Todo o universo deveria ver um enganador desmascarado. Mesmo quando foi decidido que Satanás não poderia mais pertencer no céu, a sabedoria infinita não o destruiu. A submissão das criaturas de Deus deve ser motivada pela convicção a respeito de sua justiça. Os habitantes do céu e de outros mundos, estando despreparados para compreender as consequências do pecado, não percebiam a justiça e a misericórdia de Deus caso ele destruísse Satanás. Se esse fosse destruído imediatamente, o que muitos alegam, por que Deus não destruiu imediatamente Satanás? Os outros teriam servido a Deus por medo em vez de amor. A influência do enganador não teria sido completamente extinta e nem eliminada a atitude da rebelião. Para o bem do universo, através das futuras eras, Satanás deveria desenvolver plenamente suas intenções, para que todos os seres criados pudessem perceber corretamente as acusações dele contra o governo divino. A rebelião de Satanás deveria ser para o universo um testemunho a respeito dos terríveis resultados do pecado. Seu governo mostraria quais os frutos de se rejeitar a autoridade divina. A história dessa terrível experiência de rebelião deveria ser um meio de proteção permanente a todas as criaturas, livrando-as de cometer pecado e sofrer o castigo por ele. Quando foi anunciado que, juntamente com todos os simpatizantes de Satanás, ele deveria ser expulso das habitações celestiais, o líder dos rebeldes confessou ousadamente seu desprezo pela lei do Criador. Denunciou os estatutos divinos como restrição à sua liberdade e declarou que seu objetivo era conseguir a abolição dessa lei. Livres da restrição, os anjos poderiam alcançar condição de existência mais elevada, segundo o engodo do maligno. A consequência dessa rebelião: banidos do céu. Satanás e suas hostes, que é um grupo, lançaram a culpa de sua rebelião sobre Cristo. Afirmaram que, se não houvesse sido censurados, não teriam se rebelado. Eram obstinados e arrogantes, ao mesmo tempo que, blasfemando, pretendiam ser vítimas inocentes do poder opressor. Em resultado disso, o grande rebelde e seus seguidores foram banidos do céu. É o que diz a passagem do Apocalipse 12, 7, 9. A atitude de Satanás ainda inspira rebelião na terra, entre os desobedientes. Assim como ele, muitos pretendem que os seres humanos alcancem liberdade ao transgredir a lei de Deus. A reprovação ao pecado ainda desperta ódio. Satanás leva as pessoas a justificar-se e a procurar o apoio de outros em seu pecado. Em vez de corrigirem seus erros, indignam-se contra aquele que aponta os erros como se fosse ele a causa do problema. Assim como no céu, Satanás representou de maneira distorcida o caráter de Deus, fazendo com que ele fosse considerado severo e tirano. Satanás induziu a humanidade a pecar. Declarou que as injustas restrições de Deus haviam levado o ser humano à queda, assim como determinaram sua própria rebelião. Banindo, Satanás demonstrou sua justiça e honra. Entretanto, quando o ser humano pecou, Deus ofereceu uma prova de amor, entregando seu filho para morrer pela raça pecadora. Em Cristo, o caráter de Deus é revelado. O poderoso argumento da cruz demonstrou que o governo de Deus não era a causa do pecado durante a vida terrestre do Salvador. O grande enganador foi desmascarado. Sua pretensão ousada e blasfema de que Cristo deveria adorá-lo, isso está lá em Mateus 4, 8, 10, a contínua maldade que ataca Jesus de um lugar a outro, inspirando o coração de sacerdote ou de sacerdotes, e um povo a rejeitar seu amor
e brado: crucifico, crucifico. Tudo isso despertou o assombro e a indignação do universo. O príncipe do mal exerceu todo o seu poder em engano para destruir Jesus. Satanás utilizou os seres humanos como seus agentes, a fim de encher de sofrimento e tristeza a vida do Salvador. Os fogos da inveja e maldade, ódio e vingança irromperam na cruz contra o Filho de Deus. Na cruz, a culpa de Satanás foi claramente apresentada. Ele revelou seu verdadeiro caráter. Suas mentirosas acusações contra o caráter de Deus apareceram como realmente são. Ele havia acusado a Deus de exaltar a si mesmo ao requerer obediência de suas criaturas. Ele declarava que, embora o Criador exigisse a abnegação de todos os outros, ele próprio não praticava e não fazia sacrifício algum. Na morte de Cristo, foi visto que o governo do universo havia realizado o máximo sacrifício que o amor poderia efetuar, pois Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, conforme diz 2 Coríntios 5,19. Cristo, a fim de destruir o pecado, humilhou-se e foi obediente até a morte. Olha que essa narrativa está tendo até lógica, porque essa treta, entre aspas, de Satanás e Cristo provavelmente já teria acontecido no céu mesmo, porque antes do mundo existir, conforme Jesus disse, antes de Abraão eu sou, Jesus já existia. Eu digo treta, porque é o termo moderno, mas é a briga das feiras. E tudo por conta da inveja, conforme está sendo narrado aqui. Todo o céu viu a justiça de Deus revelada. Lúcifer havia declarado que a raça pecadora estava além da possibilidade de salvação, mas a penalidade da lei recaiu sobre Jesus, que era igual a Deus, permitindo ao ser humano aceitar a salvação e, através de arrependimento e humildade, triunfar sobre o poder de Satanás. Mas não foi meramente para salvar o ser humano que Cristo veio à Terra e aqui morreu. Ele veio para demonstrar a todos os mundos que a lei de Deus é imutável. A morte de Cristo prova que ela não pode ser modificada e demonstra que a justiça e a misericórdia são o fundamento do governo de Deus. Na execução final do juízo, será visto que não existe motivo para o pecado. Quando o juiz de toda a terra perguntar a Satanás: por que você se rebelou contra mim? O originador do mal não poderá apresentar respostas alguma. No grito agonizante Salvador, na cruz, está consumado, soou a sentença da morte de Satanás. O grande conflito foi resolvido. Naquele momento, a eliminação definitiva do mal se tornou certa. Eu me lembrei do outro livro que eu li, é O Grande Conflito. Eu li uma parte aqui no canal. Em breve, talvez eu releia até o livro todo. Vem um dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos: não sobrará raiz ou galho algum. Malaquias 4:1. O mal jamais se manifestará outra vez. A lei de Deus será honrada com a lei da liberdade. Criaturas provadas nunca mais se desviarão da fidelidade. Aquele cujo caráter foi manifestado como expressão de amor ilimitado e infinita sabedoria. E aqui se encerra o primeiro capítulo. Segundo capítulo, a esperança de triunfo. Isso a gente vai deixar para uma próxima live. Era para essa, mas como a gente se estendeu bastante na abertura, e quem sabe até mesmo eu faça em mais partes. Eu estava pensando em 4, talvez vai ser mais outras partes, porque é extenso aqui também a leitura. O que deu para entender claramente aqui é que tudo que aconteceu com Jesus já era para acontecer, porque já tinha essa picuinha, entre aspas, essa dissensão entre Satanás e Cristo. E na sequência, o capítulo 2 vai falar então do pecado de Adão e Eva. Que Satanás vai atacar exatamente a raça humana para tentar ferir Deus. Tudo tem uma certa lógica.
E o que de fato era que Satanás queria que Cristo adorasse ele. E se Cristo adorasse Satanás, quando Jesus foi tentado no pináculo do templo, por exemplo, a se jogar de lá, aquelas 3 tentações, Satanás teria poder e poderia confrontar Deus. Mas Cristo foi fiel ao próprio Deus. Na realidade, e dá para entender da Bíblia, é que Satanás tenta usar todos seres contra Deus, para atingir Deus. Mas em inúmeras vezes ele perde. Por exemplo, Satanás enganou uma terça parte. Não é a terça parte. Digamos, se existem 3 partes, ele enganou uma parte das 3. A maioria ficou com Deus. Satanás ataca Adão e Eva. E o Senhor, com misericórdia, planeja Jesus Cristo para vir. E já tem essa promessa, como está narrada em Gênesis 3:15 em diante, por ali, que diz que a cabeça da serpente será esmagada por alguém que vai vir do ventre de uma mulher. É uma profecia para falar de Maria, que era a virgem que deu filho ou à luz a Jesus, que seria, então, o Deus encarnado e que envergonharia ainda mais e estamparia também os pecados do próprio maligno para, de fato, vencê-lo. Vencer o grilhão da morte, vencer tudo. Jesus venceu tudo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus faleceu, ele foi pregar. Outros dizem apenas que foi lá declarar. Independente se foi pregar ou declarar, foi ao inferno, onde estavam as almas lá aprisionadas, enganadas pelo maligno, porque não conheciam a verdade de Cristo. E aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador também foram resgatados. Mas a gente se perdeu pro lado do bem, entre aspas. Ou seja, o maligno enganou, aprisionou, o Senhor foi lá e libertou. Então você vê, a maioria dos anjos com Deus, aqueles que foram enganados e aceitaram a Cristo, eu creio que possa ser até a maioria, que aceitaram a Cristo, saíram também das garras de Satanás. Então, mais uma vitória. A vitória de Adão e Eva, de certo modo, por intermédio de Deus, obviamente, se cumprindo em profecia, até chegar a Jesus. E a vitória de Cristo, ao ser fiel àquilo que o Senhor tinha proposto. Mas o Senhor diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. A porta estreita, poucos querem entrar. Sim, pode ser poucos. Mas você já parou para analisar quem serão os poucos que querem entrar? Ou os muitos que querem entrar na porta larga? Os muitos que querem entrar na porta larga estão influenciados pelo maligno. Porque talvez se não tivesse o maligno, eles não fariam isso. Para a gente usar como analogia, comparação, pega os influencers. Hoje não temos os termos influencers. Pegam eles aí. Eles têm, ou acompanhem eles. Acompanhem eles. Eles têm 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Se você ficar acompanhando qualquer influência do que ele esteja falando por um mês, olha, talvez até menos de um mês, você estará repetindo o que eles te mandam. Ou o que você vê. Por exemplo, se o influencer usa a roupa da Gucci e você acha maneira, você vai usar porque o influencer usa e tem milhões de seguidores. Se o influencer manda você jogar no joguinho do Triguinho, né? Triguinho. Do trigo, não, é do Tigrinho. Do Tiger. Você vai jogar porque o influencer ganhou e está dizendo que dá lucro certo ali. Você vai ganhar o dinheiro que jogar. Isso é o quê? Influência, poder da influência. E Satanás não tem esse poder? Muito mais. Porque ele lida com o mundo espiritual. Então, muitas das vezes a pessoa faz aquilo por querer fazer.
outras é influenciada. E em muitos casos também existe o meio termo, entre aspas. A pessoa não está vigiando com Deus e deixar ser levada pelo maligno para fazer besteiras. Nós não tivemos o caso de um sujeito que se batizou de manhã e à tarde deixou o maligno me enganar e matou a mãe? Foi preso, ainda disse que foi Deus que mandou matar? Muita gente está dizendo que ele tinha problema psíquico. Se é comprovado, era o problema psíquico, ele não tem culpa. Mas se não era o problema psíquico, ele foi influenciado pelo maligno. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Em outras palavras, não deis poder ao maligno. Em outras palavras, não deixais ser influenciados pelo maligno. Você já não passou uma situação do tipo, viu uma raiva de repente, assim, você está saindo do trabalho, você está saindo de casa, está caminhando, assim, de repente você não está nem pensando, e vem uma coisa na sua cabeça, vontade de esganar alguém. O que é aquilo? Se você tivesse numa peleja, vinha aquele ressentimento, vinha aquele forte pensamento, é uma coisa. Mas do nada, assim, é a influência do maligno. Se você der ouvido àquilo, você se perde. Porque aí você vai encontrar alguém para fazer algum mal. E se você não acredita que Satanás existe e que Deus não existe, não entenda então como a metáfora do bem e do mal. Porque é certo você fazer mal para o trem, para outras pessoas, para o teu próximo, sendo que você não quer? Você quer apanhar? Você quer sofrer algum tipo de violência? Você não quer, então por que você faz com o outro? Então por que você se deixa influenciar por esse lado perverso seu, maligno, tenebroso? O certo é se deixar influenciar pela coisa boa. Por isso também que o apóstolo Paulo disse, as más conversações corrompem os bons costumes. E muitas das vezes a gente tem que cortar as más conversações, os cordões umbilicais, que não dão em nada.